Tô um pouco gripada hoje, mas não tão gripada a ponto de dar uma opinião minha mais uma vez aqui no YouTube, né. É. Eu não podia deixar passar esse pensamento meu a respeito de um vídeo que eu vi hoje que me entristeceu muito, sabe, que tá passando aí na internet, e um vídeo de comparar certas coisas que acontecem, né, nesse mundo nosso. Eu tô muito gripada, desculpa se eu não puder, as pessoas não puder, eu vou tentar falar, assim, o mais devagar possível para poder passar o que eu penso a respeito disso. Eu eu estava vendo um vídeo de uma ONG que está circulando na internet. Eles fazem um trabalho voluntário na África contra a fome. Eu acho assim, eu acho isso digno de tanta, assim, de Deus pra umas pessoas dessas, sabe. Eu estava lembrando aqui até do trabalho que o Michael Jackson fez na época, né. Eu não sei por que que os cantores não tentam refazer esse trabalho que o Michael Jackson fez naquela época, para arrecadar fundos para ajudar o pessoal na África, que eu acho que assim, ele era uma luz aqui na terra, né, essa pessoas. Eu falo assim, que tem pessoas que têm uma missão de passar aqui na terra, espalhar o amor e ir embora, né, e o Michael Jackson foi uma dessas pessoas, esse espírito de luz. Na época ele foi tão difamado a respeito de mentiras, a respeito de, crianças que eles estavam comentando que eu na época eu fui uma das primeiras a não acreditar nesse tipo de difamação que fizeram contra ele, porque ele era uma pessoa muito de luz, né, e tentaram difamar ele de qualquer jeito a respeito de crianças, né, esses boatos que fizeram contra ele. E hoje eu estava até pensando, por que que alguns cantores tentam refazer essa campanha que ele fez na época, até para homenagear ele, né, e para ajudar mais esse pessoal tão sofrido que tem na África, né, com essa fome. Aí eu vi, tem uma ONG, eu vou até se eu vou ver se eu coloco aqui na descrição essa ONG, que eles ajudam lá, eles fazem campanhas a favor da fome, contra a fome na África. E eu vi um vídeo tão triste, assim, tão emocionante, assim, de uma criança chorando com o rapaz que levou comida para ele, aqui tanto de prato de comida assim, e ele chorando emocionado no colo do rapaz, sabe, o rapaz consolando ele. Foi uma de umas imagens que mais me chocou até hoje, sabe, ver uma criança emocionada porque tem comida para comer. Quando é que a gente ainda vai ter que acontecer isso na vida, sabe? A gente vê crianças chorando por fome, uma criança emocionada porque vai ter uma comida para comer, né? E por outro lado, um pastor, eu vou falar aqui que eu não tenho ideologia política nenhuma. Não voto há 20 anos, não acredito nesses psicopatas que existem na política. Porque o que mais tem na política brasileira nossa é psicopatia, tanto na política como na religião também, né. Se quem sabe distinguir, quem sabe observar, sabe observar e saber os sinais de psicopatia num político, num falso profeta que existe muito hoje nessas igrejas aí. E aqui em Belo Horizonte existe uma empresa familiar, eu falo empresa familiar, Batista da Lagoinha, que é uma família que comanda essa empresa, né, para iludir é uma família de falsos profetas que existe aqui em Belo Horizonte. Eu posso assim,
dar meu testemunho disso, porque eu já fui convidada para ir de uma sessão nessa empresa familiar, e eu saí de lá horrorizada, porque eles mais vendem produtos do que espalham a palavra de Cristo, né. E eu tô falando aqui sem ideologia política nenhuma, porque hoje em dia tudo é ou é da direita ou é de esquerda, o que você fala ou você é de esquerda, o que você fala ou você é de direita. Eu não acredito em política brasileira, nessa politicagem desses, porque eu sei muito bem distinguir psicopatia na política e sei também distinguir psicopatia nas igrejas, com esses falsos profetas que a gente tem aí. Tanto que uma pessoa que passa a notícia de um outro falso profeta, assim, numa naturalidade que passou há tempos atrás, a gente pode se dizer que ele tem um tipo de psicopatia também, né? Morte de um outro falso profeta que passou entre nós aqui, né? Que matou uma moça e depois virou um falso profeta também, né? E a notícia da morte dele foi passada com um pouco de, eu acho, um pouco de psicopatia também. A gente vai observando a psicopatia no ser humano, né? E essa semana, mais uma vez, um desses dirigentes dessa empresa familiar veio espalhar ódio, usando sempre a Bíblia, né? Espalhar ódio contra pessoas que têm uma vida sexual diferente da nossa. Diferente, mas não é errada da nossa. Simplesmente eles escolheram ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Às vezes, ele diz que nem é escolhido, eles nascem assim, né? Eu acho que já está na hora da gente aprender a conviver com esse tipo de diferença. Eu coloco assim: existe os héteros, existe os bis, existe os homossexuais e outros tipos de eh, escolhas que existem no mundo, e a gente não deve lutar contra isso. A gente tem que escolher os nossos irmãos do jeito que eles são, que eu acho que isso que é o que Cristo nos ensinou. A gente amar o próximo como a nós mesmos e amar o próximo como ele amou também, né? E como sempre, um desses líderes dos falsos profetas que existe aqui em BH, na igreja não, na empresa familiar Batista da Lagoinha, espalhando ódio contra os homossexuais, né? É, sempre falando que Jesus abomina, que Deus abomina, sempre usando a Bíblia como escudo para disseminar o ódio, né? O que eu penso assim, eu quero agora comparar esse vídeo que eu vi dessa ONG que vai lá fazer esse trabalho magnífico com esse tipo de pessoa. Quando você vê certas pessoas fazendo um trabalho de bem, como esse do rapaz dessa ONG que vai lá dar comida para essas pessoas que precisam, o que o menos a gente vê são esses tipos de pessoas que ficam usando a Bíblia. Às vezes, no meio dessas pessoas que estão ali matando a fome de alguém, tem ateu, tem também os que sofrem muito preconceito, né? Religiões africanas. Tem os cristãos que não precisam de religião para isso, que já caiu a ficha que Cristo veio aqui para ensinar e não para propagar religião nenhuma. Que Jesus Cristo, ele é prioridade da humanidade, não de religião nenhuma. Como eu já sei que eu não preciso, eu tenho convicção que eu não preciso para chegar a Cristo passar por religião nenhuma, instituição religiosa nenhuma, principalmente instituição religiosa no dia que tem muito falsos profetas, né? Quando a gente vê um vídeo desse, a gente não vê esses falsos profetas que ficam disseminando ódio aí usando Bíblia. A maioria das pessoas que fazem o bem, você vai lá que tá dando lá que essa ONG, quando vai ver gente que não é nem religiosa, ateus, porque eu acho que a pessoa, sim, ela tem o direito de ser ateia, ela não é obrigada a seguir religião, a seguir
nenhuma força que ela não acredita. Às vezes a pessoa que ela é ateia, ela vê tanta, diferença no mundo que ela acaba duvidando de Deus. A gente está aqui para ter certezas ou dúvidas. A gente tem o direito de ter certezas ou dúvidas. Eu já duvidei muito de Deus por ver esse tipo de diferença no mundo. E às vezes até duvido, deixo de duvidar. É o meu direito, é o direito de todo mundo acreditar ou não num ser supremo ou num ser de cruz. É o direito de todo mundo. E os que eu menos vejo participando de campanhas assim, para dar comida, como eu vi essa cena dessa criança chorando, porque estava ganhando comida no colo de um rapaz. Esse povo, eles então, em vez de ele estar fazendo isso, fazer o que Jesus Cristo realmente ensinou, dar comida para um irmão nosso, eles estão disseminando ódio com a Bíblia na mão, né. Infelizmente o que acontece muito, como esse membro eh, dessa empresa que existe aqui em Belo Horizonte, empresa familiar que existe aqui em Belo Horizonte, né, eu não falo que é igreja, é empresa familiar, que mais uma vez está disseminando ódio, né, contra nossos irmãos que escolhem ter a vida sexual diferente da nossa, que eu não tenho nada a ver com isso. Se a pessoa tem a vida sexual diferente da minha, eu não tenho nada a ver com isso. Eles passam a ser mais fofoqueiros do que pregadores, porque eles estão preocupados demais com a vida dos outros e eles não preocupam com a vida deles, né. É isso que eu fico abilolada. Quando você vai ver, essas pessoas que deviam estar fazendo campanha contra a fome, que deviam estar dando um prato de comida lá na África pra uma criança passando fome, eles estão disseminando ódio com a Bíblia na mão, né. Toma cuidado, gente, com esse tipo de pessoa, porque são psicopatas travestidos de pastores, psicopatas travestidos de padre, que a gente já vê muito, psicopata de vários líderes religiosos. Que quem é mais observador observa isso. Eles disseminam ódio com a Bíblia como se fosse um líder, um líder religioso, mas como se fosse líderes, de Estado contra pessoas, como aconteceu muito há anos atrás, né, com outros psicopatas também, que existiu, que muita gente morreu por causa de delírios psicopatas que existem, que se usa tudo, até uma Bíblia debaixo do braço. Então toma cuidado com esse tipo de gente, cuidado pra não ir na cabeça desse tipo de gente, sabe. Esquece que seu irmão faz sexo com uma pessoa da mesmo sexo que ele. Você tem que preocupar com isso. Preocupa com a fome do outro que está precisando de um prato de comida para comer. Esse que é o mais importante a ser ajudado nesse momento, né. Não essa de essa espe esse ficar espalhando esse ódio que esses falsos pastores, esses falsos profetas fazem, com um livro debaixo do braço, né. A gente tem que tomar cuidado com isso, gente.